Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todos. Nessa segunda-feira, dia 24 de agosto, nesse friozinho intenso aí, 8 graus. Vamos lá, galera. Vamos chegando, vamos chegando. Essa semana nós vamos falar sobre padrões de comportamento de a obesidade. Nós temos vários padrões aí, né? E alguns são sociais. E vamos nos comunicando hoje sobre os padrões. Cadê vocês, galerinha? Galerinha do grupo Comer e Amar, vamos lá. Aproveita quem tá aí. Acho que esse vídeo pode influenciar para alguém, né? Que alguém que já conhece a minha história, tudo mais. E para quem não conhece, vai ficar sabendo essa semana. E vai divulgando aí pelo direct aí, ó, nessa setinha que tem aí no cantinho, ó. Clica aí e envia pro pessoal, mesmo depois envia também, porque a gente tem muito conteúdo essa semana, é muito prazeroso falar isso com vocês, porque são as minhas vitórias, são os meus louvores, né? Tudo que eu já conquistei, tudo que eu já passei, e também estou aqui para ajudar as pessoas que passam por isso, né? Para se melhorarem, para fazerem melhor em si. Então vamos lá. Quem não me conhece, eu sou a Kelly Rabelo Rangel, sou terapeuta, consteladora e coach. E estou muito obrigada, meus ajudantes me trouxeram aqui algo quentinho para aquecer o dia. Gratidão. E também sou coach, estou iniciando um processo de coach agora específico, né, para ajudar as pessoas que passaram por histórias parecidas com a minha. A minha história, vou contar bem rapidinho para vocês aqui, e depois conforme eu for falando sobre o assunto em si, a gente vai adentrando melhor. Eu sempre fui uma criança acima do peso, né? Eu nunca fui uma criança assim magrinha, que nem são as minhas filhas. Eu sempre estive acima do peso. Quando foi na adolescência, isso se aumentou, se agravou. E quando chegou na faculdade, eu cheguei no auge do peso, assim, que eu cheguei a pesar 140 quilos. E daí eu casei, mas para eu ter filhos eu precisava perder peso, porque o peso que eu tinha não era adequado para ter filhos, né? Então eu tinha vários problemas de saúde e se eu engravidasse naquela situação, o risco era grande. E o que aconteceu? Então eu fui para a cirurgia bariátrica porque eu queria ter filhos, né? Foi um dos motivos, né, que me levou a fazer cirurgia bariátrica, porque se eu não emagrecesse, os meus filhos poderiam ter vários problemas. Então fui e fiz a cirurgia bariátrica. Aí fui lá, engravidei, tive a primeira vitória, que se chama Clara, né? Hoje ela tem 8 aninhos. E na sequência, porque a cirurgia bariátrica não. Quando você faz a cirurgia bariátrica, o seu corpo não retém muita coisa, né? Alguns alimentos e os medicamentos, porque tudo que você come está pelo seu intestino. E quando você faz a cirurgia bariátrica, o seu intestino já não absorve mais os nutrientes necessários. E daí eu tomava anticoncepcional, enfim, uma outra história. E 1 ano e 5 meses depois eu descobri que estava grávida. E daí ganhei a Cristal, né? É uma mocinha que hoje tem 5 aninhos, vai fazer 6 daqui a alguns dias, né? Que vitória. Então, para quem não podia ter filhos, né, por diversas situações, em especial por causa do peso, também chegou as minhas 2 florzinhas do dia. Porém, com isso, por não saber lidar com muita coisa, com as minhas emoções, com os meus sentimentos, os meus pensamentos que vieram de avalanche, né? Muitas coisas que vêm com o casamento, você não tem noção. E claro, obviamente, por eu não saber me expressar, por eu não saber me melhorar, não tinha acesso em alguns momentos. O que aconteceu? Eu comi as minhas dores. E eram dores que não vieram ali com a gestação, com o casamento, eram dores desde a infância, desde de pequena, medos, violência, rejeição, que mais? Tudo que puder passar pela cabeça de vocês aí agora foram coisas que eu também não sabia tratar.
Os medos e as violências, elas são muito graves dentro da cabeça da gente, né? Porque quando você sofre alguma coisa com forte impacto, automaticamente fica gravado na tua memória. E para você reverter isso é um processo bem grande, mas é possível, né? Coisas como traumas significativos. E eu tinha muitos desses traumas, muitas dessas dores, em função das violências, do abandono, rejeição. Então eu sempre precisava da validação de alguém, né? Eu sempre tive isso comigo e, claro, ressignifiquei hoje, e é por isso que eu tô aqui para passar um pouquinho da minha história, depois de ter ressignificado tudo isso, e mostrar para as pessoas que estão nesse processo que podem fazer diferente e que conseguem fazer diferente. E eu tô aqui para ajudar todas as pessoas que podem fazer diferente. Enfim, quando a Cristal nasceu, eu não demorou muito tempo. Eu cheguei a pesar 110 quilos e fiquei nesse patamar de 110 quilos. Aí, depois de muito me trabalhar, fui fazer diversos cursos aí de terapias, giniterapia, florais de Bach, reiki, que mais? Theta Healing, barra de Axis, e me encontrei, né, que me fez um sentido muito grande para tudo que eu passava dentro da constelação. E depois que veio afirmar para mim tudo que a constelação me proporcionou enquanto experiência mesmo, no sentido de vivenciar tudo isso, foi o coach. Por que o coach? Porque o coach ele traz um embasamento científico para todas essas questões que a gente carrega. Então eu me formei em todas essas áreas e hoje estou apta a trabalhar com isso. E por isso eu vim falar um pouquinho com vocês assim, o que exatamente define você no peso em que você tá? Gostaria que vocês respondessem assim, fossem bem sinceros, né? O que traz para vocês tudo isso? O corpo que você tem hoje é o corpo que te define? Faço essa pergunta porque durante muitos anos, apesar de eu pesar muitos pesos, eu não me definia como gorda. Mas não que eu não me visse que eu era gorda, eu tinha noção que eu era gorda. Mas aquilo não falava de mim quem eu sou de verdade, a grandeza do meu coração, o ser divino que eu sou, que Deus, na sua infinita bondade, sempre esteve comigo. Eu é que não olhava para Ele, que esse é um fator fundamental, você olhar, perceber. Aí, tanto que o tema específico de hoje, né, você guarda marcas no seu corpo, né? E isso é significativo, porque como eu tinha muitas histórias difíceis dentro da minha história, né? Eram pequenos contos, vamos colocar assim, como se fossem histórias das crianças, né? São pequenos contos que ficavam marcados assim nas nossas células e todas as situações que passamos em geral, elas ficam gravadas nas nossas células, dentro do nosso corpo. Aí eu até coloquei a imagem da Elsa, né, para fazer a chamada das lives ali. Por quê? Porque o nosso corpo, né, ela fala lá na canção, né, há memórias em um lugar. E as águas, né, que mostram essas memórias. O nosso corpo, ele é muito mais água. E nessas águas tem memórias, nessas células tem memórias. Não são só as memórias da vida atual, no sentido de o que eu vivi agora, mas tem memórias que são carregadas pelas memórias da minha mãe, da minha avó e assim de todos os meus antepassados. E aí, olhando para todos esses meus antepassados, é que vim assumir agora, criei coragem para assumir com vocês esse novo processo de ser uma pessoa que olha para a saúde, que vai, assim, uma vida saudável, vai além da alimentação. Por que vai além da alimentação? Porque não adianta você ter um cardápio com a quantidade certa do que você tem que comer, o que você tem que comer, se mentalmente você se julga, né? Você se acha burro e ignorante, né? Você não se acha merecedor
de poder seguir aquela dieta, ou não acreditar que você pode, que você consegue ter uma qualidade de vida. Porque quando você não se acha merecedor, que você não consegue, realmente você não vai conseguir. E durante muito tempo eu achava isso, né? Por quê? Porque eu achava que a vida tinha que ser sofrimento, tinha que ser tortura, tinha que... Meu Deus do céu, não, eu passei por isso, então eu tô pagando com o meu corpo tudo isso. Eu jamais imaginei pensar que o meu corpo poderia ser o motivo da minha salvação, literalmente falando, né, pelas palavras de Deus, faça do seu corpo, da sua vida, da sua história, a sua própria história, para ajudar as pessoas. E foi daí então que eu comecei a perceber que poderia ser diferente, porque por mais que tivesse nas minhas memórias questões como fome, porque muitos dos meus antepassados e da minha família, na minha vida atual, né, pessoas que passaram fome. Minha mãe também foi uma pessoa que tinha muito poucos recursos quando eu era pequena, e muitas vezes a gente não tinha que almoçar, ela ia trabalhar de diarista, né, para conquistar o jantar da nossa noite. E durante muito tempo, então, quando eu consegui ter um poder aquisitivo melhor, na minha cabeça era, ai, tem que ter queijo e presunto em casa, porque isso era ostentação. Isso é ostentação, porque daí eu sei que tá tudo bem, porque eu sei que com isso a minha vida está bem, né? Seria o luxo, a glória, porque rico tem queijo e presunto. Mentira, né? Não é bem assim. Rico que tem qualidade de vida e tem vida saudável, não come queijo e presunto. Não vou dizer que não come, porque não comer quem tá no mundo tá exposto a tudo isso, né? Mas ele escolhe o que ele vai comer e quando ele vai comer, e pode ser diferente, principalmente se ele cuida da saúde. Tem muito rico que, claro, não olha para a saúde. Mas enfim, na atual circunstância, eu achava que ter queijo e presunto em casa, né, era uau, nós estamos bem, porque só tinha isso quando mamãe recebia, para o contrário, a gente não tinha. Então, são coisas que vão ficando na memória ali da tua cabecinha, então que você acaba crendo que aquilo que é o real, que é verdadeiro, que é possível, sendo que não é assim, né? Você pode criar a sua realidade, você pode fazer diferente, você pode mudar a sua vida, o seu corpo, desde que você queira. E principalmente você se transforma, é transformar a ação, transformação. É você desejar, você querer ter um motivo e ir para a ação. E Deus, na sua infinita bondade, não quer que você sofra. E de uma forma geral, a obesidade, esse padrão da obesidade, além de ter muitas questões comportamentais aí, de pensamentos negativos que a gente se joga, a gente vai falar um pouquinho sobre sentimentos negativos essa semana, em questões tóxicas, mas a gente pode perceber que a gente tem comportamentos que vêm dos nossos ancestrais. E foi aí que eu tive uma grande sacada, assim, eu sabia, eu sentia, mas eu não conseguia virar a chave, sabe? Tinha um motivo além. Até que eu fiz o curso de constelação, fiquei mais de um ano fazendo com a professora Eunice, e daí virou, mexeu em dado momento, eu não conseguia entender por que o peso ainda era uma situação complicada para mim. Eu já tinha conseguido tantas glórias, tantas vitórias, né, de emagrecimento, de atingir um peso legal, bacana e continuar emagrecendo. Eu não conseguia entender porque isso ainda era uma coisa que era difícil para mim, um peso para mim. Foi quando fizemos uma outra constelação, né? Aí, como ela é minha superior, eu fui até ela e pedi assim, professora, me ajuda porque eu não tô entendendo, né? Porque que de repente isso se tornou assim uma coisa pesada, porque eu não tava entendendo por que o peso era como se fosse uma sombra para mim, né? Por que essa carga, né, da obesidade era uma sombra? E daí fomos fazer a constelação. E daí nisso apareceu, obviamente, que
tem muitas questões dos meus ancestrais, que tem ou o excesso de peso, porque vindo pelo fato das pessoas não comerem, né, não ter o que comer, e aí se explica até pela minha origem, por ser negra, se você for parar para pensar pela história do Brasil, que vieram todos os escravos aí, trancafiados nos navios, e eles não tinham o que comer, então fome foi passada. Então, por honra e respeito, você acaba guardando tudo isso. E a constelação explica muita coisa com relação aos pesos, né? Mas também tem os comportamentos que você acaba cultivando. E eu virava e mexia e tava lá cultivando alguns quilinhos, né? Pegava as dores dos outros, não só as minhas, e afundava, me atolava na alimentação. Eu até seguia, assim, eu sou muito certinha, assim, né, quando eu tô fazendo a dieta. E eu aí acontecia alguma coisa comigo, ou nas minhas regiões, em alguém próximo de mim, o que acontecia? Eu comia, eu não conseguia entender esse comportamento. Era porque literalmente eu comprava a dor. Comprava a dor do outro, seja alguém muito próximo ou não, eu simplesmente comprava essa dor. Mas daí depois, de repente, eu olhava assim, puxa, mas por que eu faço isso? Esse corpo não me define, né? Enfim, era uma questão de pensamento. Por quê? Porque daí quando atingia uma situação que estava desconfortável para mim, eu ia para alimentação para me sentir saciada, amada. Aí vem um outro padrão. Quando eu era pequena, minha mãe tinha que trabalhar muito, então ela estava sempre ausente. E uma maneira que ela achou de se comunicar comigo, vocês vão rir, né? Mas é muito significativo para quem tem esse tipo de comportamento, assim. Pela ausência dela, quando ela estava presente, o que ela fazia? Ela pegava um chocolatinho. É um chocolate que não é muito barato, até hoje ele não é muito barato, chamado Toblerone. E ela colocava debaixo do travesseiro, né? Quando ela recebia e tudo mais, ela colocava esse Toblerone debaixo do travesseiro. Então, assim, por mais saudade e ausência que eu sentisse da parte dela, quando eu via aquele chocolate, eu sabia que ela tinha passado por ali, tava tudo bem. E daí, então, eu acabei colocando isso como: se eu comer alguma coisa, tá tudo bem. Então, é um comportamento que a gente põe, né, porque era um momento de forte impacto emocional para mim, que quando eu ganhava um chocolate, ficava tudo bem. Mesmo que ela não tivesse presente, né? E claro que a gente sabe que quimicamente falando, o chocolate tem várias substâncias que te fazem se sentir feliz, né? Tanto que hoje o que mais se fala, né? Quando uma mulher está na TPM, quando a mulher está estressada, dá um chocolate pra ela, dá uma aquele bom pra ela. Pode dar, tá? Mas dá aquele que só tem 2, 3 junto ali e pronto, acabou. Você não precisa dar uma caixa de bombom inteira, né? Pra ver a sua mulher feliz ou a sua irmã, enfim, mais contente. Mas é uma das situações. E a gente precisa quebrar esses pensamentos, né? Quebrar essas crenças. E a crença vem muito mais do que, além do que ter alimentação na mesa significa ostentação, que eu posso, ter um agrado como um presente desse, que é a alimentação. E a gente tem muita coisa, mas o principal de tudo é o quanto você ter esses alimentos, ter tudo isso te define. Define o seu corpo, né? O que você é. Você só vai ser feliz se comer tudo isso, se comer aquele alimento, se tiver aquele alimento em casa e você comer. Não, né? Você não precisa disso. Você precisa ressignificar isso. E é possível ressignificar tudo isso. Basta você crer em primeiro lugar que Deus, o Criador do mundo, do universo, Ele está conosco o tempo todo. Ele nunca vai querer que a gente sofra. O sofrimento é dos humanos. Se você é um ser humano e deseja ser feliz, então você é um filho de Deus. Acredite que você é e pode ser feliz com o corpo que você tem. Eu tenho um livro aqui de um médico que eu achei muito interessante, ó. Dr. Mohammed, né? O pilar da vida saudável. Escolha ser feliz. Lendo ele, eu percebi muita coisa nesse sentido do ser feliz
sem precisar ter essa sustentação. E ele fala também da infância dele que foi muito de privações. E que, segundo a família dele, para ser alguém tinha que estudar muito, e por isso ele se tornou médico, mas ele sempre teve problemas com o peso até que ele se libertou, percebendo que tudo isso vinha dos seus comportamentos e das suas crenças, né? E de todos os seus ancestrais. Sempre tem. A minha família inteira, assim, acho que mais de 50% da minha família tem sobrepeso, e não é muito. E já uns 3 ou 4 já fizeram a bariátrica. E desses, acho que 3 já reganharam o peso. Então, assim, é uma situação que tem que ser olhada. E daí eu percebi que o peso em si poderia ser o meu trabalho, porque assim como eu me olho, me trabalho em tudo isso e agradeço, assim, cada marca que tem no meu corpo que eu estou aprendendo a amar. Tô falando aprendendo porque tem muita coisa que eu ainda tô aprendendo mesmo, sabe? Apesar de já ter ressignificado muita coisa, mas tem coisa que eu tô aprendendo. E tem marcas que não vão sair. Principalmente aquelas mais felizes, de 2 meninas lindas que eu tive. Essas marcas não vão sair. Mas elas já carregam na genética dela o sobrepeso. Porque é uma coisa que é minha. E é engraçado que, assim, na minha linhagem direta, minha mãe e meu pai, eles são magros. Minha mãe sempre foi muito magérrima, assim, ela sempre tem 1,50 m, se eu não me engano, e sempre pesou em torno de 48 quilos, né? Agora, mas agora, assim, cerca de 2, 3 anos que ela tá com o peso além, né? Acima dos 50 quilos ali. Mas até, sei lá, uns 4, 5 anos atrás, pense numa pessoa magérrima, linda, e eu sempre a admirei. Só que eu sempre achei que isso não era pra mim, né? Por todas as dores, por todas as violências, por todos os medos, por todos os abandonos. E por que eu falo isso? Porque quando eu era pequena, a sensação de uma criança é que a mãe não ama. E não era isso. Ela precisava trabalhar e, no entanto, ela trabalhava e a forma que ela tinha de demonstrar o amor dela naquele momento era com aquele chocolate. E tá tudo bem. Só que isso foi tantas vezes, né? Porque era só nós duas no início. Foram tantas vezes que eu imaginava que isso era apenas uma forma de amor e acreditava nisso. Sempre pela alimentação. É o presente e ainda o presente, né, que tem o tato, o sabor, o paladar. E isso ficou muito marcado, né? Então, a diferença é que a gente pode se ressignificar hoje. E é um negócio que sem querer eu passei pro meu marido isso. E hoje ele tá fazendo diferente, né? Hoje ele consegue me dar outros presentes que não chocolate. Mas durante muito tempo também foram chocolates, né? Mas assim, e quando ele dá chocolate, eu aprendi a comer o suficiente. Coisa que antes era assim, ai, eu vou comer tudo, né? É prova de amor, tamo lá, vamos lá. E isso pode ser diferente, né? Porque a gente criou essa crença de que o amor vinha pelo chocolate, né? Por este presente especificamente, era o símbolo maior de amor, porque era o que a mamãe me dava. Mas na verdade, o que eu tava querendo era suprir aquela ausência dela. E daí, como ela me dava chocolate, eu achava que o chocolate supria essa ausência. E não era. Não era. Porque na verdade eu me sentia rejeitada porque ela não estava presente. Mas na concepção de uma criança eu achava que ela não gostava de mim. E não que simplesmente ela tinha que ir trabalhar, né? Porque ela era só nós duas e ela precisava sustentar a casa. Então tem muito significado aí. Aí tem também a questão de, além disso, as violências que sofri, tudo isso se vai se protegendo com a camada de gordura. Mas você, quando se fortalece em quem você é, naquilo que você deseja para você, você consegue fazer diferente, fazer a transformação em você. Gente, eu espero que essa live possa contribuir com muita gente por aí. Amanhã a gente vai estar falando mais sobre isso. Divulguem essa live, tragam pessoas que tenham esses padrões, né, que tenham essas mágoas dentro de si, que não conseguem perceber o que o seu corpo está falando para si, não conseguem perceber o quanto elas
guardam memórias de suas infâncias, de seus ancestrais, e saber qual é o motivo de tudo isso e principalmente ressignificar, fazer diferente. Porque não é porque seus familiares um dia ou seus ancestrais passaram fome que você tem que acabar com o mundo. Tem uma frase da minha mãe que é bem significativa assim para mim, que durante muito tempo não fez sentido e passou a ter sentido há pouco tempo, né? Ela falava assim: você vive para comer ou come para viver? E durante muito tempo eu não percebia, né? Viver para comer, comer para viver. Eu vivia sempre nesse processo, eu viver para comer. Eu vivia para comer, literalmente, porque era a forma de amor e de carinho que eu pressenti, que era a forma de poder e ostentação que se tinha. Porque se eu tivesse alimento em casa, eu podia comer a qualquer hora, quando eu quisesse. E estava vinculado com a crença de que não tinha nada que comer, então quando a mamãe chegar e trouxer o dinheiro, trouxer a comidinha, a gente vai se matar de comer para suprir tudo que a gente não comeu o dia inteiro. E gente, que loucura, né? Mas enfim, eu vivia naquela sensação de que eu tinha que comer, 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 viver para comer e não comer o suficiente para eu viver, ter uma vida saudável. Claro que depois eu fui entender que esse vida saudável vai além da alimentação, além da atividade física, que são todas as dores, tudo que estava aqui, sabe, encalacrado, que eu não conseguia entender, né? Por que as coisas eram dessa forma? Achava que Deus não olhava para mim, que Deus era injusto, né? De todas as formas, me privava da minha mãe, me privava do meu pai, me privava de ter dinheiro. E então, quando eu comecei a ter todas essas coisas, me privava de ter amor em geral dessas pessoas, então eu achava que comer era o que fazia tudo isso. E das pessoas que me maltrataram, e essa forma de abandono, né, nessa concepção, porque ela precisava trabalhar, então eu achava que tinha que comer para proteger tudo isso, para ser quista, para ser querida, e fui me escondendo cada vez mais nessa capa de gordura, até que ressignifiquei, claro que com muita coisa, com todas as terapias que eu fiz, e eu fiz várias, gente, não fiz uma só, e fiz até psicoterapia normal, com terapeuta psicológico normal. Mas o grande destrave mesmo foram com essas terapias e foi emocionante. Oi, Sivione, bem-vindo. Gratidão por estar aqui, gratidão mesmo. Faz muita diferença quando a gente olha a alimentação e essa vida saudável que vai além da alimentação, justamente com o que é nosso, sabe? Com o que a nossa bagagem traz. E o quanto essa dor dessa bagagem, que ela tá pesada, e o quanto que a gente tem que soltar e liberar ela. Vamos liberar e dizer sim para a vida, escolher a vida. Para isso a gente precisa entender o porquê às vezes a gente fez isso. Mas eu não tô aqui para dizer por que que você fez isso. Eu tô aqui para te ajudar a questionar por que você chegou até isso. Gente, muito obrigado pelo apoio até agora. E amanhã a gente volta às 6 horas da manhã com muito mais. Tem muito mais história por aí. Um grande beijo, gratidão imensa. Boa semana para todo mundo!